festa do Gabigol, que seja feliz, que festeje bastante, ela só simboliza isso tudo. É isso que eu quero dizer. Eu não estou preocupado com a festa, ele faz a festa que ele quiser. Dane-se, já poderoso Gabi, mas é só o simbolismo disso. Numa semana em que o Flamengo estará fora da Libertadores, com o elenco mais caro do continente, e equipes modestas do ponto de vista econômico, como Olímpia, como o Deportivo Pereira, como o Bolívar mesmo, estarão atuando. O próprio Fluminense, com recursos muito inferiores aos do Flamengo, o próprio Inter, né, com problemas financeiros que o Flamengo não tem, Palmeiras é exceção. O Flamengo vai estar lá fora e eles vão estar fazendo uma grande festa. Desconexão total entre o que o torcedor sente, o que o clube paga, né? O preço de uma eliminação, que é ruim para a imagem do clube. E eles estão vivendo a vida deles, não estão nem aí. Não ligam, esses caras não ligam. E ó, a tua festa, enquanto o torcedor tá se lascando, tá passando vergonha, tá vendo, como disse o Mauro, o Bolívar, o Deportivo Pereira, o Olímpia, nas quartas finais da Libertadores, o poderoso Flamengo é eliminado nas oitavas. O poderoso Gabi é eliminado nas oitavas. E aí você tem... E deixa eu falar uma coisa. Se tem uma coisa que é rara ver hoje no Flamengo, é essa elegância toda da festa do Gabigol. Porque jogar de terno hoje no Flamengo tá difícil. Fala, nação rubro-negra, e aí? Concordam com o Mauro César na opinião dele? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o estádio, que segundo o Globo está nas mãos do Lula a gente conseguir o terreno do gasômetro. Ele tem que aprovar para que a Caixa continue as negociações. Em relação a estádio também, o Flamengo já escolheu um executivo para a pasta, vai ser exclusivo ali para a construção do estádio, mas o Conselho Deliberativo ainda tem que aprovar. Em relação a Pedro, Bruno Henrique e Gabigol, finalmente, a princípio, o São Paulo vai colocar o Pedro como titular, então teremos esse ótimo trio ofensivo contra o Inter a princípio. Em relação a Pedro, segundo a Raíssa Simplício, ele pediu mais uma vez para ser negociado, ele quer ir embora do Flamengo, a gente vai discutir esse tema sobre a base do Flamengo. Cauã Santos foi vendido e o Alan Santos foi contratado. E o Alan Santos é um jogador que deixou a tia Leila maluca, vou explicar o porquê para vocês. Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E sobre a alternativa que a gente mais precisa em relação a estádio, que é ter o nosso próprio estádio, porque o Maracanã tá aí politizado pra caramba, segundo o Globo, a gente depende da aprovação do Lula para a Caixa dar continuidade as negociações com o Flamengo, para dar prosseguimento ali para a venda do terreno do gasômetro. Terreno esse que não pode ser doado para o Flamengo porque o custo dele é muito elevado. E segundo a matéria do Globo, as alternativas ali para o Flamengo comprar o terreno pode ser até mesmo numa negociação para poder ir pagando pouco a pouco para a Caixa com dinheiro de receitas de bilheteria ou com dinheiro ali de venda de jogadores, algum acordo ser feito com a Caixa para a gente poder amortizar, né, esse pagamento que realmente vai sair bem caro, mas a gente precisa de um estádio. E segundo Pedro Paulo, que é um deputado aqui do Rio de Janeiro, ele conversou com a diretoria do Flamengo na inauguração ali do museu e ele revelou há pouco tempo que o Flamengo está de olho em ter ali um responsável por essas negociações, né? Botar ali um executivo somente para cuidar do lance do estádio. Estádio que precisa ser no gasômetro, galera. Para quem não mora no Rio de Janeiro, a cidade é muito perigosa, né? Todo mundo sabe que é complicado aqui no Rio de Janeiro. Mas um lugar ali que não tem um perigo muito grande é no gasômetro, é ali na Leopoldina. É um lugar onde as linhas de ônibus todas passam por lá. Tem ali também, pode ter uma barca ali, né? Pode ter um ponto de barca ali também para poder ser ali escoado, né, o público de uma maneira mais fácil. Temos VLT, temos também o trem, que aí chega na Central do Brasil, é apenas um pequeno percurso até chegar lá no gasômetro, né? Pode pegar uma condução ali em 5, 10 minutos no máximo, chega na região do gasômetro. Então, galera, a região é muito importante para o estádio, muito importante, principalmente no Rio de Janeiro. Tem que ser o gasômetro. Se não for o gasômetro, vai demorar muito tempo até ter uma área ali com estudos aprofundados que deixem a torcida numa situação de chegar com mais tranquilidade no estádio. É isso, a gente sabe que demora, né, para poder a diretoria resolver esse problema do estádio, mas está nas mãos também da Caixa Econômica e, como o próprio Globo falou, está na mão do Lula, que na época que construiu o estádio do Corinthians, ele cedeu uma porrada de coisa para o Corinthians, cedeu muitas coisas para o Corinthians montar o estádio.
Vamos ver se ele vai ceder em alguma coisa, se ele vai permitir com que a Caixa negocie esse terreno com o Flamengo. Mas a gente precisa de um estádio. Não dá mais pra gente ficar com o Maracanã, que tem um gramado horroroso, e a informação que eu tenho é que o gramado vai continuar ruim. Porque na época que fizeram a reforma no gramado, tiraram ali o gramado todo e rebaixaram, ali passa um lençol freático. Pelo menos a informação que meu pai tinha me passado na época era essa, que o gramado do Maracanã nunca mais vai ser igual o gramado que era na década de 90 ali, que tinha partida preliminar, jogava Flamengo, jogava Vasco, jogava Botafogo, jogava Fluminense, e a grama continuava num bom estado. E aí depois que fizeram essa reforma, se eu não me engano foi para as Olimpíadas, né, que arrancaram todo o gramado e rebaixaram, porque a geral virou cadeira, e aí precisava baixar o gramado ali, isso aí prejudicou e muito para sempre as condições do gramado no Maracanã. Pelo menos essa informação que eu tenho, eu lembrei de falar ela com vocês, e é isso, temos que partir para o estádio próprio, não há outra alternativa. E o Flamengo, segundo Pedro Paulo, já tem o nome desse executivo, só que só vai revelar após a aprovação do Conselho Deliberativo. E finalmente, né, o Sampaoli vai colocar a princípio Pedro, Gabigol e Bruno Henrique no time titular. Finalmente, né? Mas as informações que chegam sobre o Pedro, segundo a jornalista Raíssa Simplício, é que o jogador conversou com a diretoria e pediu para ser negociado. Pedro não quer ficar no time do Flamengo, já tinha falado para vocês há uns 3, 4 dias atrás, e ele continua batendo o pé, não quero ficar, não quero ficar, não quero ficar. Só que tem o seguinte, Pedrão, você é um ativo do clube, a gente pagou quase 100 milhões de reais na sua contratação. O Flamengo fechou um acordo com você, onde determina que a multa é de 60 milhões de euros para você poder sair. E lá no contrato não determina que você tem que ser titular absoluto. Apesar de eu enxergar realmente que o Sampaoli poderia te colocar em mais jogos, diante até das atuações ruins que o Gabigol vem tendo. Mas isso não é motivo para o Flamengo aceitar qualquer proposta. O Fulham, ele fez ali uma sondagem no Pedro, segundo a Raíssa Simplício, e acena com 25 milhões de euros para a contratação. Para mim, é um valor baixo. A gente não pode se desfazer do atleta porque ele quer ir embora e ficar sem atacante. Porque a gente só teria o Gabigol. Quem tem um, não tem nenhum. No futebol, quem tem dois, tem um. E quem tem três, tem dois. Então, eu não negociaria o Pedro. O Sampaoli, a princípio, vai colocar o Pedro como titular. Tomara que dê certo, porque eu gosto de ver Gabigol junto com o Pedro no time titular. Pedro tem que marcar também para continuar como titular, caso ele seja contra o Inter. Ele tem que voltar para marcar, ajudar na recomposição. E é isso, galera. Não temos o que fazer. Queria saber a sua opinião. Venderiam ele por 25 milhões, por qualquer preço? Eu não venderia. Por mim, no mínimo, aí 40 milhões de euros. Se ninguém quiser pagar, que ele fique aqui. Ele assinou o contrato há pouco tempo de renovação. Tomara que o Sampaoli aproveite mais ele, porque a gente está precisando de um homem-gol. E o nosso homem-gol é o Pedro, artilheiro da temporada. O Sampaoli parece que está enxergando isso, finalmente vai colocar os três para jogar a princípio. Vamos ver o que vai acontecer amanhã às 6h30 no Maracanã. E bom jogo, lógico, a todos. E não se esqueça de botar sua opinião aqui sobre essa insistência, essa bateção de pé do Pedro de querer sair do time do Flamengo. Vender? Beleza, vender, mas pelo valor justo para o time do Flamengo, no meu ponto de vista. Agora falando sobre o mercado da bola, mais especificamente sobre base. Alan Santos e Cauã Santos. Cauã Santos era goleiro do Flamengo, mas foi negociado. E o Alan Santos, de 16 anos, foi contratado após marcar 3 gols em cima do Palmeiras e deixar a titia Leila maluca. Outros clubes queriam também a contratação, mas o Flamengo que conseguiu fechar. O Santos queria a contratação, o Grêmio e o Cruzeiro. Mas o jogador viu que jogar no time do Flamengo ele teria mais destaque, teria uma estrutura melhor e fechou com o time rubro-negro. O Flamengo venceu a concorrência de outros clubes. E ele foi destaque aí após marcar esses 3 gols, despertou o interesse do Flamengo e o Flamengo conseguiu a sua contratação. Em relação ao goleiro Cauã Santos, goleiro esse que chegou no time do Flamengo em 2020, foi ali destaque na temporada de 2021 e segundo o Vene Casagrande, o Flamengo fechou a venda para o Eintracht Frankfurt. Acho que é assim que se fala o nome desse time, que é um time da Alemanha, e o Flamengo vendeu ele por em torno de 9 milhões de reais, mas fica com 30% do passe do goleiro.
O Flamengo geralmente, quando negocia jogadores da base, ele geralmente faz isso. Ele fica com uma porcentagem do atleta para, quando no futuro o atleta for negociado, o Flamengo conseguir uma farpela a mais no bolso. É isso, galera. Em relação à base, as negociações foram essas. Outros clubes ficaram a ver navios. Alan Santos é nosso. E Cauã Santos, boa sorte. É o que a gente deseja a você, grande goleiro. Tomara que você se destaque lá na Alemanha.